Quinta-feira é dia de saúde aqui no Correio Manhã. Os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Muitas vezes, essa intoxicação é causada pela automedicação. Minha gente, tomar remédio sem indicação médica é perigoso. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o médico endocrinologista Felipe Menezes. Muito bom dia. É mais comum do que se imagina. Quase todo mundo, vamos confessar, né? Quase todo mundo já fez. Exatamente, Bruno. É muito comum. Você pega geralmente o remédio da sua mãe, da sua tia, de um vizinho, pede o remédio e toma. Realmente, assim, quando é para dores de cabeça simples, uma cólica abdominal, não tem problema o paciente se medicar, porque senão os hospitais também vão ficar abarrotados de gente. Qualquer dor de cabeçazinha, o paciente ir no hospital realmente vai superlotar. Porém, quando você toma certas medicações, tem que ter cuidado, principalmente aquelas de uso controlado. Por exemplo, quando utiliza antibióticos, por quê? Quando o paciente utiliza antibiótico, pode provocar resistência bacteriana, quando utiliza antibiótico indiscriminadamente. Pois é, eu ia te perguntar justamente qual que era esse limiar, porque na verdade sim, ninguém vai procurar um médico se for um remédio para uma simples dor de cabeça que acontece uma vez na vida. Mas se essa dor de cabeça começa a ficar mais frequente também, como é que a gente sabe dosar isso, doutor, no dia a dia? Exato, Bruno. O que chama a atenção é alguns sinais de alarme. Se o paciente ele nunca sentiu uma dor de cabeça antes e sente uma dor de cabeça de forte intensidade, quase que insuportável, é um indício que o paciente tem que ir numa urgência médica. Outra coisa, se o paciente ele tem febre, tem que descartar outras causas, como por exemplo, que é muito famosa, meningite, e que é uma doença que mata, a meningite bacteriana principalmente. E também tem que descartar outras coisas, febre, dor de cabeça, a gente está tendo muito paciente com dor nas articulações, que está relacionada a dengue, chikungunya e zika. Lembrar que ainda existe, não é só o coronavírus. Pois é, a gente fica nessa aí de querer bancar o médico, às vezes recorre ao Dr. Google, que não sabe de tudo, tem informação, mas não está te vendo. A gente falou sobre essa relação entre a automedicação e as intoxicações. É comum isso chegar no consultório? O senhor já pegou muitos casos assim? No consultório, geralmente não. Mas o que é que eu pego? Eu pego pacientes que às vezes são pacientes diabéticos que estão bem descompensados e simplesmente eles têm aquele receio de ficar usando insulina, porque tem um estigma social de você ficar se injetando na frente das pessoas. Então, muitos pacientes diabéticos não aceitam utilizar insulina. Então, muitos deles começam a tomar várias medicações para o diabetes sem um acompanhamento, para tentar controlar a glicemia. Então é isso que eu mais pego na prática. Agora, a nível hospitalar, na emergência, né? Na emergência, a gente pega demais. A gente pega pacientes que tomam medicações que podem provocar hepatite, algumas medicações, por exemplo, que são antihipertensivos, que pode provocar uma arritmia cardíaca, que pode até diminuir a frequência cardíaca. Então, sempre eu recomendo, se for uma medicação antihipertensivo, se for uma medicação antibiótico, tem que ir no seu médico, porque, como eu falei, mais e mais a gente pega pacientes com infecção graves, assim, de bactérias multiresistentes, que a gente tem que internar para entrar com antibiótico venoso para tratar essas infecções. É comum isso acontecer, então, doutor? É difícil, porque agora que houve a lei que antigamente o antibiótico você comprava sem receita médica. Sim. Hoje em dia não, tem que ter receita. Porém, a gente vê que tem muitos pacientes que conseguem de um amigo que é médico uma receita, e nisso, às vezes, eu estou sentindo, eu acho que eu posso estar com a infecção urinária. Me dá uma receitinha, aí fica tomando remédio, e provocando, selecionando bactérias multiresistentes. Bom, obviamente a orientação é não se automedique, mas depois que a pessoa já fez, aí não tem muito para onde correr. Qual deve ser o procedimento? Você tomou uma medicação que não foi indicada para você, você percebe, opa, está acontecendo alguma coisa errada. Vai direto para a emergência, liga para o médico. Qual que é a orientação, doutor? Eu que trabalho na parte intra-hospitalar também, no hospital da Unimed, o que é que a gente pega muitas vezes? Intoxicação exógena por tentativa de suicídio, muito comum. Então, o que é que a gente pega? Muitos pacientes que pegam o remédio da avó, que tenta suicídio com uso de clonazepam. Meu Deus do céu. Às vezes toma vários comprimidos de paracetamol, e cada medicação dessa tem um efeito colateral. Geralmente o Rivotril, o clonazepam, o Lexotan, essas medicações
existem antídotos que a gente pode utilizar, várias medicações, porém outras não têm antídoto. Essas que não têm antídoto, a gente faz geralmente uma lavagem gástrica no paciente, se der, porque tem um tempo também de fazer a lavagem gástrica, hidrata o paciente e observa ele para ver como é que vai ser a resposta. Porque, como eu falei, até paracetamol, se você toma em excesso, você pode provocar uma hepatite medicamentosa. Não tem muito jeito. A gente, brasileiro, talvez no mundo inteiro seja assim, a gente tem mania de fazer aquela farmacinha, comprou lá o antibiótico, sobrou, a gente guarda aquele resto de antibiótico. Então é apelar mesmo para a consciência das pessoas, né, doutor? Com certeza. Uma ajuda que eu peço, assim, se você está pensando em utilizar uma medicação que não seja apenas um analgésico e que, se for um anti-inflamatório, evite. Por quê? O anti-inflamatório, ele ataca os rins e ataca o estômago, pode provocar uma hemorragia intestinal. Então, aquele cetoprofeno que você toma, um diclofenaco que você toma, se você toma muito tempo, ele pode provocar essas complicações. Então, se você está em dúvida sobre a medicação, procure o seu médico, que é melhor para lhe orientar. Ou então entra na faculdade de medicina, cursa lá aquele monte de anos e vai medicar os outros com propriedade, né, não, doutor? Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Correio Manhã. Eu que agradeço. Esclarecedor. Muito obrigado mesmo.